Capítulo 6º. Do habeas corpus. Artigo 466. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Parágrafo único. Excetuam-se, todavia, os casos em que a ameaça ou a coação resultar: alínea A. De punição aplicada de acordo com os regulamentos disciplinares das Forças Armadas. Alínea B. De punição aplicada aos oficiais e praças das polícias e dos corpos de bombeiros, militares, de acordo com os respectivos regulamentos disciplinares. Alínea C. Da prisão administrativa, nos termos da legislação em vigor, de funcionário civil responsável para com a Fazenda Nacional, perante a administração militar. Alínea D. Da aplicação de medidas que a Constituição do Brasil autoriza durante o estado de sítio. Alínea E. Nos casos especiais previstos em disposição de caráter constitucional. Artigo 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder. Alínea A. Quando o cerceamento da liberdade for ordenado por quem não tinha competência para tal. Alínea B. Quando ordenado ou efetuado sem as formalidades legais. Alínea C. Quando não houver justa causa para coação ou constrangimento. Alínea D. Quando a liberdade de ir e vir for cerceada fora dos casos previstos em lei. Alínea E. Quando cessado o motivo que autorizava o cerceamento. Alínea F. Quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei. Alínea G. Quando alguém estiver processado por fato que não constitua crime em tese. Alínea H. Quando estiver extinta a punibilidade. Alínea I. Quando o processo estiver evidentemente nulo. Artigo 468. Poderá ser concedido habeas corpus, não obstante já ter havido sentença condenatória. Alínea A. Quando o fato imputado, tal como estiver narrado na denúncia, não constituir infração penal. Alínea B. Quando a ação ou condenação já estiver prescrita. Alínea C. Quando o processo for manifestamente nulo. Alínea D. Quando for incompetente o juiz que proferiu a condenação. Artigo 469. Compete ao Superior Tribunal Militar o conhecimento do pedido de habeas corpus. Artigo 470. O habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. O Superior Tribunal Militar pode concedê-lo de ofício, se, no curso do processo submetido à sua apreciação, verificar a existência de qualquer dos motivos previstos no artigo 467. Parágrafo 1º. O pedido será rejeitado se o paciente a ele se opuser. Parágrafo 2º. Revogado. Artigo 471. A petição de habeas corpus conterá: alínea A. O nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e o de quem é responsável pelo exercício da violência, coação ou ameaça. Alínea B. A declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de ameaça de coação, as razões em que o impetrante funda o seu temor. Alínea C. A assinatura do impetrante, ou de alguém a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências. Parágrafo único. O pedido de habeas corpus pode ser feito por telegrama,
com as indicações enumeradas neste artigo e a transcrição literal do reconhecimento da firma do impetrante, por tabelião. Artigo 472. Despachada a petição e distribuída, serão, pelo relator, requisitadas imediatamente informações ao detentor ou a quem fizer ameaça, que deverá prestá-las dentro do prazo de 5 dias, contados da data do recebimento da requisição. Parágrafo 1º. Se o detentor informar que o paciente está preso por determinação de autoridade superior, deverá indicá-la, para que a estas sejam requisitadas as informações, a fim de prestá-las na forma mencionada no preâmbulo deste artigo. Parágrafo 2º. Se informar que não é mais detentor do paciente, deverá esclarecer se este já foi solto ou removido para outra prisão. No primeiro caso, dirá em que dia e hora; no segundo, qual o local da nova prisão. Parágrafo 3º. Imediatamente após as informações, o relator, se as julgar satisfatórias, dará a vista do processo, por 48 horas, ao Procurador-Geral. Artigo 473. Recebido de volta o processo, o relator apresentá-lo-á em mesa, sem demora, para o julgamento, que obedecerá ao disposto no regimento interno do Tribunal. Artigo 474. O relator ou o tribunal poderá determinar as diligências que entender necessárias, inclusive a requisição do processo e a apresentação do paciente, em dia e hora que designar. Artigo 475. Se o paciente estiver preso, nenhum motivo escusará o detentor de apresentá-lo, e salvo alínea A. Enfermidade que lhe impeça a locomoção ou não aconselhe, por perigo de agravamento do seu estado mórbido. Alínea B. Não estar sob a guarda da pessoa a quem se atribui a detenção. Parágrafo único. Se o paciente não puder ser apresentado por motivo de enfermidade, o relator poderá ir ao local em que ele se encontrar, ou, por proposta sua, o tribunal, mediante ordem escrita, poderá determinar que ali compareça o seu secretário ou, fora da circunscrição judiciária de sua sede, o auditor que designar, os quais prestarão as informações necessárias, que constarão do processo. Artigo 476. A concessão de habeas corpus não obstará ao processo nem lhe porá termo, desde que não conflite com os fundamentos da concessão. Artigo 477. Se o habeas corpus for concedido em virtude de nulidade do processo, será este renovado, salvo se do seu exame se tornar evidente a inexistência de crime. Artigo 478. As decisões do tribunal sobre habeas corpus serão lançadas em forma de sentença nos autos. As ordens necessárias ao seu cumprimento serão, pelo secretário do tribunal, expedidas em nome do seu presidente. Artigo 479. Se a ordem de habeas corpus for concedida para frustrar ameaça de violência ou coação ilegal, dar-se-á, ao paciente salvo-conduto, assinado pelo presidente do tribunal. Artigo 480. O detentor do preso responsável pela sua detenção ou quem quer que, sem justa causa, embaraçe ou procrastine a expedição de ordem de habeas corpus, as informações sobre a causa da prisão, a condução e apresentação do paciente, ou desrespeite salvo-conduto expedido de acordo com o artigo anterior, ficará sujeito a processo pelo crime de desobediência à decisão judicial. Parágrafo único. Para esse fim, o presidente do tribunal oficiará o procurador-geral para que este promova ou determine a ação penal, nos termos do artigo 28, letra C,